Seja bem-vindo ao treinamento preparatório para a certificação CPRE, todos os direitos reservados. Seja bem-vindo ao módulo 5, Documentar requisitos usando linguagem natural. Neste módulo, nós vamos ver os efeitos da linguagem e a construção de requisitos usando templates de sentenças. Nessa primeira parte, nós vamos ver os efeitos da linguagem. Os requisitos, eles são frequentemente documentados em linguagem natural. Já reparou isso? Na maioria das empresas, os profissionais engenheiros de requisitos documentam utilizando a linguagem natural, a prosa livre. Por que isso? Porque é a maneira mais simples, mais prática de se documentar os requisitos. A linguagem natural, ela possui a vantagem de não exigir uma preparação para a leitura pelas partes interessadas. Ou seja, qualquer pessoa é capaz de ler um requisito, uma especificação de requisito. A linguagem natural, ela pode ser utilizada para descrever quaisquer circunstâncias. Isso significa dizer que não existe limite na utilização da linguagem natural para documentar requisitos. Quando nós utilizamos um determinado modelo conceitual, estamos limitados a certas circunstâncias. Isso não se aplica à linguagem natural. Opa! Olha a Bruna aí! Marcelo, a utilização da linguagem natural possui alguma desvantagem? E Bruna, possui sim. Vamos ver qual é a desvantagem? A linguagem natural, ela é inerentemente ambígua. Sabe o que significa ser inerentemente ambígua? Pois é, significa dizer que admite-se mais de uma interpretação. E essa não é uma característica boa. Já pensou o engenheiro de requisitos entender o requisito de uma maneira, o time de desenvolvimento entender o requisito de uma maneira completamente diferente? Pois é, nós vamos entregar um sistema que não atende às necessidades do cliente. Vamos ver um exemplo. A mãe de Pedro entrou com seu carro na garagem. Então, o carro era de quem? Da mãe de Pedro ou de Pedro? Reparou como que, inerentemente, nós temos uma ambiguidade na utilização da linguagem natural? Agora veja como eliminar essa ambiguidade. A mãe de Pedro entrou na garagem com o carro dela. Pois bem, nesse caso aqui ficou fácil. O carro é da mãe de Pedro. As partes interessadas que leem os requisitos possuem diversos níveis de conhecimento, experiências e origens. Isso significa dizer que, para quem o engenheiro de requisitos comunica os requisitos, possui conhecimentos diferentes, experiência profissional, experiência de vida também diferentes e origens também diferenciadas. Portanto, o engenheiro de requisitos lida com pessoas diferentes. Isso fará com que a interpretação dos requisitos sofra alguns efeitos. Durante o processo de percepção e de representação das informações, em especial quando as partes interessadas estão lendo os requisitos, ocorre o que nós chamamos de efeitos transformacionais. E são esses efeitos transformacionais que prejudicam o entendimento dos requisitos. Opa! Olha a Bruna aí novamente. Marcelo, quais são os efeitos transformacionais? Bem, Bruna, existem 5 efeitos transformacionais que afetam o trabalho do engenheiro de requisitos com os requisitos. Vamos ver quais são esses 5 efeitos transformacionais? Primeiro, nominalização. Segundo, substantivos sem indicador de referência. Terceiro, quantificadores universais. Quarto, condições especificadas de forma incompleta. E 5, verbos de processo especificados de forma incompleta. Vamos então estudar cada um desses efeitos transformacionais? Vamos em frente. Primeiro, nominalização. O que é nominalização? Bem, na nominalização, processos eles são reduzidos. Na nominalização, um processo ele é convertido em evento e assim toda a informação, todos os detalhes que descreve o processo é completamente perdida. A informação ela é perdida. Um processo, ele tem vários detalhes, ele é composto de atividades, mas nesse caso, quando nós aplicamos ou sofremos o efeito da nominalização, nós então perdemos esses detalhes. Vamos ver um exemplo.
No caso de uma falha do sistema, a reinicialização do sistema deve ser realizada. Os termos falha do sistema e reinicialização são processos e que aqui foram então reduzidos a um evento. Eles precisam então ser analisados, melhor entendidos, para que possa se descobrir o que está por detrás dessa falha do sistema e a reinicialização. Ainda na nominalização, não há problemas em utilizar termos nominalizados. O engenheiro de requisitos pode utilizar termos nominalizados. Porém, o processo deve ser explicitamente definido ou explicado pelo termo utilizado. Essa definição do termo ou do processo, ela é então adicionada no glossário com a sua descrição. O termo nominalizado, ele não deve permitir mais de uma interpretação dos processos. E é necessário também evitar nominalizações, porém, deve ser utilizado se o processo é completamente definido. As nominalizações, elas podem e devem ser examinadas se elas forem detalhadas suficientemente e se está claro para as partes interessadas o seu significado. Substantivos sem indicador de referência. Substantivos são frequentemente especificados de forma incompleta. Isso é chamado pelos linguistas de ausência de índice de referência. Vamos ver alguns exemplos de substantivos sem índice de referência. O usuário, o sistema, o controlador, a mensagem, os dados, a função. Se estamos falando do usuário, quem é o usuário? Que usuário é esse? Que sistema é esse? O controlador? Quem é o controlador? A mensagem? Que mensagem é essa? Os dados? Que dados são esses? A função? Que função é essa? Vamos ver um exemplo. Os dados devem ser exibidos para o usuário no terminal. Com essa frase, com esse exemplo, algumas perguntas surgem. Que dados são esses? Quem é o usuário? Que terminal é esse? Reescrevendo o exemplo, nós temos o sistema de faturamento deve mostrar os dados de bilhetagem para o usuário registrado no terminal que ele estiver logado. Bem, agora nós temos mais detalhes. Estamos falando do sistema de faturamento, estamos falando dos dados de bilhetagem e estamos falando do usuário que está registrado no terminal que ele estiver logado. Quantificadores universais são ou especificam quantidades e frequências. Agrupam um conjunto de objetos e fazem uma declaração sobre o comportamento desse conjunto. Por exemplo, nunca, sempre, não, nenhum, cada, todos, alguns, nada. Ao utilizar um quantificador universal, corre-se o risco de que um comportamento ou a propriedade especificada não se aplique a todos os objetos daquele conjunto. Partes interessadas têm a tendência de agrupar objetos, mesmo havendo exceções, e o comportamento não se aplica a todos os objetos do grupo. Olha um exemplo. O sistema deve mostrar todos os dados em cada tela. Será mesmo que devem ser mostrados todos os dados? Devem ser mostrados em todas as telas? É isso mesmo? Condições especificadas de forma incompleta. Uma condição formulada de forma incompleta é um indicador em potencial de perda de informação. Um requisito que contém condições geralmente mostra apenas aquilo que tem que ocorrer quando a condição é alcançada. É vital definir também aquilo que deve ser feito quando a condição não é alcançada, e ela geralmente é omitida. No caso de estruturas condicionais complexas, tabelas de decisão podem ajudar o engenheiro de requisitos a encontrar variáveis não especificadas, ou seja, a identificar todas as condições. As palavras que são utilizadas para descrever condições são se, então, no caso de, se, em função de e assim por diante. Vamos ver um exemplo. Os pedidos de venda acima de R$ 1.000 devem ser acatados ou incluídos no sistema de vendas. As seguintes perguntas surgem. O que fazer então com os pedidos de R$ 1.000? O que fazer com os pedidos inferiores a R$ 1.000? Reescrevendo o nosso exemplo, nós temos aqui o seguinte. Os pedidos de venda acima de R$ 1.000
devem ser acatados pelo sistema de vendas e os pedidos com valor igual ou inferior a R$ 1.000 não devem ser acatados pelo sistema de vendas. Quinto, verbos de processo especificados de forma incompleta. Alguns verbos de ação, eles precisam de mais de um substantivo para serem completamente definidos, para poder ter o seu sentido mais completo. O verbo transmitir é um exemplo. Ele exige pelo menos 3 suplementos para ser considerado completo. O que está sendo transmitido, de onde está sendo transmitido e para onde está sendo transmitido. Alguns casos, os adjetivos e advérbios podem ser utilizados para completar o sentido do verbo. Olha o exemplo. Os dados foram transmitidos para o sistema de pedidos. As seguintes perguntas surgem. Que dados foram transmitidos? De onde esses dados foram transmitidos? Vamos então reescrever o exemplo e temos o seguinte. Os dados do pedido de venda foram transmitidos do dispositivo móvel do vendedor para o sistema de pedidos. Temos, então, um requisito mais completo. Ainda dentro de verbos de processo especificados de forma incompleta, é aconselhável o engenheiro de requisitos evitar o uso da voz passiva. Exemplo, os dados de login foram fornecidos no login. O que nós temos quando utilizamos a voz passiva? O sujeito ele não é identificado. Ao utilizar a voz ativa, evita-se verbos formulados de forma incompleta e mostra-se o sujeito. Veja o exemplo. O usuário forneceu seus dados no login. Portanto, nós temos aqui claramente identificado quem forneceu os dados no login, o usuário. Quando o requisito é reformulado utilizando, então, a voz ativa, o responsável pela ação é identificado. Atenção! No exame de certificação, você precisa conhecer os 5 efeitos transformacionais e saber identificar nos exemplos o efeito em questão.